E você sabe que não só você, o mundo está muito assustado com a Covid-19 e confundindo inclusive alguns sintomas e entrando em pânico por conta desses sintomas. Agora, existem ainda outras doenças que também precisam da nossa atenção. Então, hoje a gente vai falar de sintomas que podem ser confundidos com a dengue. E a gente vai tirar algumas dúvidas e entender como diferenciar, quando é que a gente precisa de fato ficar preocupado, enfim, saber um pouquinho mais com ela, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, professora da Universidade de Medicina de Jundiaí, doutora Valéria Campos, que já está aqui via Skype. Boa tarde, doutora Valéria, como vai? Boa tarde, querida. Que honra e que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, estou muito contente também, obrigada pela sua disponibilidade para conversar com a gente. É verdade que existem sintomas que podem confundir a Covid-19 com a dengue e vice-versa? É sim. Recentemente teve inclusive um caso que foi publicado, foi o primeiro, que na Tailândia, nem sabia que a Tailândia tinha dengue, mas tem, foi diagnosticado como dengue e depois, descartado a dengue, o paciente depois apresentou o sintoma do Covid. Não é normal. Normalmente, o primeiro sintoma é mais respiratório, a perda do cheiro, do paladar, mas pode, eventualmente, uns avermelhados. No pé também, os médicos da França descreveram como o pé do congelado. Quando a pessoa fica muito tempo na água fria, inclusive até a sensação. Mas não é comum, digo e repito, não é para você qualquer manchinha vermelha ficar desesperado achando que você está doente. Então, vale consulta para um dermatologista antes de você correr para o pronto-socorro e correr o risco de infectar-se lá ou até usar mais aí do nosso sistema de saúde que já está bem sobrecarregado. Perfeito. Agora, vale a gente lembrar que a dengue também é uma doença muito perigosa, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que são esses sintomas. Você falou de manchinhas avermelhadas? A gente chama de rache cutâneo. São manchas avermelhadas, é meio inespecífico. A gente vai, às vezes, pela história, né? São manchas avermelhadas pelo corpo, que não coçam, e que vai assim alastrando de uma maneira muito rápida. Mas assim, veja bem, gente, não é motivo de pânico. Isso foi um caso descrito, né? A gente está aprendendo ainda com a dengue, então não é com o Covid, né? A dengue a gente já tem muita história. Então, o melhor realmente é você consultar um dermatologista que tem o olho mais treinado para fazer isso. E sem desespero de qualquer lesão vermelha ou qualquer formigamento no pé, você achar, né, o principal sintoma, como eu já disse, né? É realmente respiratório, perda do olfato e do paladar. Perfeito. Até porque também eu acho que não é motivo de desespero se a gente não tiver, como sempre a gente está ouvindo na mídia, a falta de ar, né? Aquela falta de ar que precisa realmente correr para um pronto-socorro. Porque a Covid-19 também pode se manifestar com sintomas muito leves e até, a gente já sabe, de forma assintomática. Então, na verdade, eu gosto sempre de deixar muito claro aqui que as pessoas não devem viver com medo, porque a gente sabe que a saúde mental, ela pode afetar de forma muito séria a nossa saúde física, né? A saúde mental, ela está ligada à nossa imunidade, não é isso, doutora? Exatamente isso. A nossa recomendação é exatamente o que você falou, manter a mente tranquila, com bons pensamentos. Eu adorei as suas palavras, porque é bem isso. A gente sabe realmente que, assim, esse estresse, você não dorme bem, né? Tentar fazer o exercício dentro de casa. A gente sabe que o exercício físico melhora a oxigenação do pulmão. Então, comer bem, sem excessos, nada de álcool, nada de excessos em geral. Tentar levar a vida como a gente deveria levar sempre, não é verdade? Com certeza, é verdade. É o que a gente deveria fazer e tomara que a gente saia dessa pandemia mais sábios, né? Aproveitando a vida da melhor forma. Agora, voltando um pouquinho para o nosso assunto, a Covid-19, ela também apresenta lesões. E aí eu queria entender se é no começo da doença, se é mais para frente, como é que elas se manifestam? Pergunta excelente, nós estamos aprendendo também. Este caso que eu falei que foi publicado, que começou com essas manchas vermelhas semelhante à dengue, foi o primeiro sintoma. Normalmente, esse que eu falei que dá nos pés das pessoas, fica uma lesão e uma sensação de formigamento, foi visto pelos médicos na França num estágio mais avançado. Normalmente não é o primeiro sintoma.
Mas, Mesmo assim, que estamos aprendendo. esse formigamento, já sabe-se se ele é um prolongamento da doença ou se ele é um fator agravante da doença, ou seja, não tenho falta de ar, mas estou com esses sintomas, meus pés estão com esses, preciso correr para o hospital, como é que é isso? Nossa, pergunta boa, né? Porque isso foi a pergunta que os médicos fizeram, se isso seria um sinal de que estaria mais avançado. Apareceram mais em casos avançados, mas não houve nenhuma correlação, tipo, esses casos evoluíram pior. Não tem. A gente está muito cru ainda aprendendo com essa doença. E talvez, né, porque tem uma tendência de fazer trombose esses pacientes, talvez seja um fenômeno da trombose obstruindo, né? Trombose, para quem não sabe, o sangue como se ele endurecesse um pouquinho, fica os trombinhos, né? E ele obstrui pela falta de obstrução, que no frio também, né? O frio diminui a oxigenação, pela diminuição da oxigenação da extremidade, pelo fenômeno de que ele deixa o sangue mais grosso. Mas, gente, tudo muito novo. Ou seja, vamos nos cuidar para ficar em casa, para não ter a doença. E se tiver, geralmente ela evolui de forma mais branda realmente. E se tiver, eu tenho ouvido bastante recomendação no sentido de um repouso, mas não deitado, né? Para a gente continuar cuidando da nossa capacidade respiratória, né? Abrindo os pulmões, que isso é importante, não é? É muito importante. E beber bastante água. Agora... Bastante, comer saudável, né? E dormir é uma coisa muito importante, as pessoas não estão dormindo direito, né? Não ficar muito, né, com luz à noite, todos esses cuidados são fundamentais. E a gente gosta de orar, é importante orar, meditar, fazer yoga. A mente, gente, a mente é o centro, eu sempre falo isso para meus pacientes, a mente é o centro, ela governa seu corpo, é muito importante. Perfeito. E a gente tem que se proteger também para não ficar contaminado aí de notícias que possam gerar medo e sem nenhuma eficiência. Quer dizer, a gente precisa saber daquilo que pode fazer diferença, de fato, para a nossa vida e para a vida das pessoas ao nosso redor. Mas se é notícia que não serve para nada, é melhor a gente evitá-las, né? Eu, pelo menos, penso assim, doutora. Não sei se você concorda. Concordo. E muito cuidado com fake news. Foque. Recentemente viu algumas coisas, sabe, sobre não usar álcool gel. Gente, pelo amor de Deus, foca, cuidado. E não fica fazendo notícia falsa que pode matar pessoas. Isso é muito triste mesmo, mas tem que tomar muito cuidado com o que você está vendo aí na mídia e seguir jornalistas sérios que tenham comprovação daquilo que estão falando. Agora, doutora, você disse que em caso de suspeita, então tá lá com aquelas manchinhas, tá sentindo um incômodo, a pessoa deve procurar primeiro o seu dermatologista. Os consultórios, as clínicas, elas têm permissão de funcionamento. É seguro neste momento? O paciente pode ir a uma clínica dermatológica? Assim, quando você sai de casa, é um risco. Então, hoje, nós estamos autorizados pelo Senado e pelo Conselho Regional de Medicina a fazer telemedicina. Então, você pode, o médico no consultório, te examinar na sua casa sem nunca ter visto. Isto é legal e eu acho que é uma coisa excelente, porque saiu de casa, você está correndo risco e está colocando em risco outras pessoas que você ama. Muito bem. Muito bom ouvir um pouquinho as suas palavras, né? E saber aí dessa possibilidade de confusão que a gente possa fazer e da atenção que a gente precisa ter, principalmente aos hábitos de higiene e continuar aí fazendo tudo que tem sido recomendado. Muito obrigada. Uma boa quarentena, que a gente continue aí com saúde mental, porque eu acho que é o mais importante para a gente poder passar por essa e sair dessa mais fortes. Muito obrigada. Doutora Valéria Campos, o site é clinicavaleriacampos.com.br, no Instagram DR Valéria Campos e tem o canal no YouTube, né, doutora? Tenho sim. E a gente está fazendo um manual de cuidados da pele gratuito, quem quiser, entra lá no Instagram, doutora Valéria Campos, para cuidados da pele, porque tem coisas na pele também que a gente deve fazer nessa época de quarentena. Perfeito, vamos aproveitar esse tempo para se olhar mais e para se cuidar. Muito obrigada pela contribuição, ótima semana. E o YouTube é DRA Valéria Campos Dermatologista.